benefícios pagos com a ingratidão. E a pergunta primeira que não se faz calar é assim: quem ainda não recebeu a ingratidão diante de um benefício realizado? Todos nós, não é? Às vezes dentro de casa, em família, com os filhos, com o marido, com a esposa, com a sogra, com o sogro, com o genro, com o cunhado, com o irmão, com o vizinho, não é? Normalmente a gente tem alguma história de alguma coisa que a gente fez com, às vezes até com um pouco de sacrifício, e recebemos muitas vezes uma indiferença, uma ingratidão, uma coisa assim, e isso mexe com a gente fortemente, a gente fica altamente aborrecido com isso, né? E aí a gente até sofre por causa disso, passa alguns dias com aquele negócio dentro da gente, mexendo com a gente. A linguagem técnica popular fala ruminando a gente internamente, não é? Porque o nosso orgulho foi ferido, obviamente, não é? Mas, enfim, nós não estamos aqui só para falar mal do orgulho. Nós estamos aqui para ver um jeito da gente não se sentir assim, não é mesmo? Para a gente entender que nós precisamos seguir à frente, não podemos parar diante de uma situação que nos aborreceu. É muito fácil falar, obviamente, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, mas nós temos Jesus como nosso mestre, nosso caminho, nossa diretriz, o nosso inspirador, porque nós precisamos dele, e aí, nas horas difíceis, nós precisamos ver com ele como é que nós vamos sair dessa, não é mesmo? Bom, a ingratidão é muitas vezes uma dor assim esquecida, é uma dor, como é que eu posso dizer assim, silenciosa dentro da gente, não é? Às vezes a gente sente isso em família, às vezes com filho, é muito comum com filho, né? Às vezes a gente fez tanto sacrifício por ele, não só noites em branco, tantas coisas, né, que a gente se sacrificou, e muitas vezes a gente sente, não é, que aquele sentimento todo que nós criamos, que nós tivemos como expectativa, ele não aconteceu, ele não ocorreu. Mas será que nós estamos olhando pela ótica correta? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem mais para frente, no item 14, no item 9 do item 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É interessante. E aí eles explicam para a gente que um filho ingrato de hoje certamente é aquele filho que nós prejudicamos no passado, aquela criatura que nós prejudicamos no passado. E se a gente começar a se observar assim, não é? Que as pessoas que nos estão sendo ingratas, provavelmente é alguma pessoa que nós já o prejudicamos. Se a gente começar a pensar assim, pode aliviar um pouquinho nossa dor, não é? Então, é uma forma de ver. Quando meus filhos eram pequenos, não faz muito tempo, assim, uns 400 meses, 300 meses atrás, mais ou menos, quando a gente dirigia, que estava com eles, e eles viam os carros fazendo as coisas com a gente, fechando, caminhão, não dava chance. Aí a gente ensinou para eles que esses motoristas que fazem coisa errada com a gente são motoristas que estão aprendendo. Aí, quando ele via alguém fazendo alguma coisa, então ele sempre falava: está aprendendo, né, papai? Está aprendendo, está aprendendo. Então, o motorista de ônibus está aprendendo, o de caminhão está aprendendo, o motorista de táxi está aprendendo, o motoqueiro está todo mundo aprendendo, não é? Acho que 30, 40 anos de direção ainda, nós ainda não sabemos direito como dirigir. Mas é uma forma que a gente tinha de não criar aquele ranço, já desde cedinho com eles, né? De hostilizar aquele motorista que provavelmente fez alguma coisa que nem percebeu muitas vezes, né? Porque no trânsito, às vezes a gente está meio distraído, a gente faz umas coisas que não percebe. E é natural que isso aconteça. Só que se a gente estiver muito armado, assim, com o coração muito armado, aquilo desequilibra a gente. E às vezes a pessoa fica desequilibrada o dia inteiro porque, sei lá, o carro passou no sinal vermelho. Fala: meu Deus do céu, não aconteceu nada. E a pessoa está lá. Aquele camarada passou, é um deseducado, é um filho de Jesus. A mãe dele chama Maria. Não é? A gente não fica assim? Então, o Espiritismo convida a gente a mudar um pouquinho a nossa forma de vir, a nossa visão. Então é assim, muitas vezes essas pessoas que nos foram ingratas podem ter sido algumas dessas que nós as prejudicamos no passado, no nosso passado.
não é? Bom, o ensinamento central do capítulo 13, item 19, é o seguinte: nós temos que fazer o bem sem esperar retorno. Isso é um treinamento constante. Outra, fazer o bem, procurar esconder isso, que ninguém fique sabendo. Porque a primeira coisa que a gente quer falar é ligar para a Rede Globo e falar assim: ó, eu fiz um serviço aqui na minha rua que ninguém nunca tinha feito. Aí é para eles virem fazer uma reportagem para a gente sair na televisão e todo mundo ficar ligando para a gente, né? Ficar agradecendo aquele serviço que a gente fez, aquela coisa, né? Mas qual foi o serviço que você fez? Ah, eu saí capinando a rua toda aí, tá? Mas não, o seu serviço maravilhoso mesmo, parabéns, um serviço muito bom. Então, a doutrina ensina para a gente, quanto mais silenciosa for a prática do bem, menos impacto a gente pode ter diante da ingratidão. Então, quanto menos as pessoas souberem que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, que a esquerda não saiba o que faz a direita, é muito verdadeiro nesse aspecto, não é? Então, é que de vez em quando a gente tem assim uma vontade de mostrar como a gente é bonzinho, e depois a gente se decepciona, fica chateado, o orgulho mexe com a gente, né? Ah, o seu vizinho é mais bonzinho que você. Ah, ele já nem dorme mais. Ai, meu Deus do céu, a gente vive um drama terrível, um negócio complicado, não é? Bom, ele fala para a gente também não se entristecer com a ingratidão, compreender que o pagamento não vem dos homens. Olha só. Ah, esses dias inventei uma história que parece interessante. A gente tem uma ficha, uma espécie de uma eu não posso falar capivara, que é um termo assim muito chulo, popular, né? Mas vamos imaginar, a gente tem uma ficha corrida na espiritualidade. Então, por exemplo, assim, você vai pegar o metrô, assim, você deixa a pessoa passar na sua frente, sentar no lugar que você ia sentar, aí você ganha um tiquezinho verde, assim, né? Ah, aí durante o dia você vai colecionando os tiquezinhos verdes, mas de repente a pessoa senta no seu lugar, você fala, aleijado, demônio. Aí a gente ganhou um verde, mas logo em seguida ganhou um vermelho, perdeu aquele lá. Olha só, que coisa, né? A gente parou no farol direitinho, fez o serviço direitinho, no outro que vem raspa no seu espelho e fala assim: a sua mãe é tão bondosa, não, meu filho, que Deus te abençoe. Ganhou o tiquezinho verde, mas imediatamente já perdeu o tiquezinho, porque levou um vermelho logo em seguida. Então nós vamos fazendo assim, ganhando e perdendo o tempo todo. Quando a gente consegue finalizar o dia com ele positivo, aí tem dois verdes e um vermelho. Ótimo, ganhamos o dia. Olha que maravilha que foi, não é? Não estamos desejando mal de ninguém, não fizemos nada mal para ninguém, aliás, fizemos só o bem. E foi só um deslizezinho que a gente teve, mas a gente ganhou um dos tiquezinhos verde. Então a gente vai devagarzinho colecionando isso durante o dia, né? Então em casa, alguém pergunta, tudo bem? Com você dormiu bem? A gente pensa bem, respira fundo. Ai, graças a Deus foi tudo bem, ótimo. Ai, toma um café, vai pro serviço, sossegadão. Não diga, não, que milagre, você chegou mais cedo hoje, né? A gente fala, então a gente pode melhorar, tá vendo? Até eu tô me melhorando, né? Então a gente vai ganhando uns tiquezinho verde, né? Aí de repente surge uma situação lá, aí você vai pegar o elevador em algum lugar, alguém fala alguma coisa, você fala, bom dia, por quê? Você já está irritado, ganhou um vermelho, ai meu Deus do céu. Então é isso aí, é ganhando os tiquezinhos verdes que a gente vai deixando de lado esse sistema de ingratidão. Fazer o bem, não olhar, observar, fazer assim, o mais segredo, o mais em segredo possível, isso pode nos favorecer bastante. Bom. O bem que se faz aqui na terra nunca se perde. Nunca. Qualquer um que seja, pode ser o mínimo. Olha a Alta de Souza falando para a gente que é anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa. Oh, anônima semente. Sorvendo sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre, a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Olha o que ela fala agora, que bonitinho. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz
beleza e vida, dulcificando os males da terra, uma anônima semente. É porque a gente tem mania de grandeza. Então a gente pensa assim, que tem que salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Eu vou lá nos Estados Unidos, eu vou lá no Irã para acabar com a guerra, eu vou salvar o mundo. A gente pensa que tem que salvar o mundo. Ah, deixa o povo guerrear em paz. Vamos procurar fazer a nossa parte. O pequenininho, esse que mais importa. Dentro do nosso meio de ação, as pessoas que convivem com a gente. É isso que mais importa. Porque, obviamente, tem mensageiros rodando para tudo quanto é lado aí, buscando as melhores saídas, as melhores condições para todo mundo. Então, salvar para a gente significa fazer a anônima semente pequenina, assim, sabe? Uma coisinha bem assim, praticamente singela. É isso que faz a diferença para a gente. Bom, por que que a ingratidão dói tanto na gente? Por que que ela nos incomoda tanto, não é? Por que que a gente espera reconhecimento? Por que que a gente ainda tem isso, não é? Por que que quando nos associamos ao bem, nós sempre queremos uma troca? Por que que a gente quer isso? Por que que o nosso orgulho quer uma validação daquilo que nós somos, não é? É tão difícil a gente trabalhar isso na gente, trabalhar assim no sentido de ser mais humilde. Você já viu aquela situação de uma pessoa que conta um caso, um problema que ela viveu, um drama, uma situação, um acidente, alguma coisa, e a gente sempre tem uma história pior do que a dele para contar, assim, ou maior do que a dele. Meu Deus do céu. A pessoa fala, nossa, tive um acidente terrível na rodovia, o caminhão passou do meu lado. Ai, foi um horror. Ele fala assim, isso não foi nada. O pior era eu que estava de motocicleta e passou um ônibus do meu lado, me jogou para fora da pista, eu caí por cima da ponte, deitei lá no leito do rio, fui sair lá no Mato Grosso, meu Deus do céu, não consegui conter a corrente do rio. Vocês já pensaram um negócio desse? Eu tinha um amigo que gostava de fazer essas brincadeiras. E quando ele sentava com outro que também gostava, ele falava assim um pro outro, aquelas conversas de pescador, né? Nossa, eu pesquei um peixe, mas tão grande, que precisa de uma carreta para ir buscar o peixe. Ele falou, acredito, a carreta era minha. Assim, aquela coisa que um quer falar uma coisa, outro quer fazer maior, sabe assim? Parece história de pescador, né? Essas conversas de pescador, brincadeira de pescador, ou mentira de pescador, não sei como é que o pessoal fala esse termo aí, né? Mas por que que a gente quer sempre estar nessa condição de ser maior? Mexer com o nosso orgulho, sempre mexe assim. Por que que ele mexe com a gente, não é? Quando a ingratidão dói na gente, isso revela mais do que a gente é do que o que é a própria pessoa. Então é assim, nós ainda somos extremamente orgulhosos, extremamente vaidosos, estamos esperando recompensa, estamos esperando contrapartida, nós ainda achamos que existe uma contabilidade divina que devolve para a gente os troquinhos que a gente dá para ela, sabe? Essas coisas. Multiplica, né? A gente dá umas moedinhas, ela multiplica para a gente, sabe? A gente ainda tem isso. Então, quando dói na gente a ingratidão, ela mostra para a gente o quanto a gente ainda precisa renovar-se, quanto a gente precisa mudar. Isso é difícil, não é? Porque renovação é uma coisa tão individual, tão de cada um, não é? Bom, outra coisa que é interessante é que, mesmo para o ingrato, aquele que realizou aquele serviço, por assim dizer, as pessoas só podem oferecer aquilo que elas têm. Então, se ela não tem sentimento de gratidão nenhum por nada e por ninguém, imagina o que a gente vai esperar dela. A vida dela ainda está assim fechada, né? Num quartinho escuro, ela não consegue reconhecer nada. Então, a gente não pode esperar, porque ela não pode dar, é uma coisa que a pessoa não pode dar para a gente. Então, a mesma coisa, você favorecer uma criança em tenra idade, ela pega aquele brinquedo, rasga aquela embalagem, já sai correndo com aquilo, já arranca uma rodinha, já chuta no meio do quintal, enche de terra, põe fogo. Ai, meu Deus do céu, mas o que ela pode dar para você?
Oh, meu pai, oh, meu tio, oh, muito obrigado, que Jesus te proteja, te abençoe para o resto da sua vida. Eu nunca mais vou esquecer esse caminhão que você me deu. E olha, eu vou orar para você até os confins do mundo, por conta desse carrinho que você me deu. A criança pode nos oferecer isso, mas não é isso que a gente espera das pessoas. Aí você deu um pouco de alimento para a pessoa, pensa que a pessoa vai orar para você, vai fazer igual o André Luiz. Lembra do André Luiz lá no nosso lar? Os espíritos falam que teve muitos espíritos que oraram por ele, né? Então, tá igual isso, né? Quer dizer, chegar na hora, a pessoa continua lá, a pessoa morreu, a outra continua orando por ela ainda. Me favoreceu, curou a minha saúde, foi tão bom, que Deus proteja ele, ajude ele. Só que dos 15 mil que ele atendeu, 600 só lembraram disso. 15.600. São 15 mil, dá 1.500, dá 5, meio por cento. Meio por cento. Então, a gente não pode esperar nada nesse sentido, não é mesmo? Bom, quem é ingrato ainda não aprendeu a ser grato. Ainda não aprendeu, está em aprendizado, está aprendendo, igual meus filhos lá, os motoristas estão tudo aprendendo, né? Ainda está aprendendo. Mas tem um detalhe que é muito interessante. Quem faz o bem já está um passo à frente. Olha só. Quem faz o bem já está um passo à frente. Então, nada de ficar pensando, a pessoa não reconheceu. Deixa isso para lá, a gente já está um passo à frente. Olha, foca na frente, na direção que você tem que seguir. Não fica preso nas coisas de trás. Foca nas coisas que vêm na frente. Bom, a ingratidão dos outros não diminui o mérito do nosso benefício. Isso também é outra coisa, né? Então é assim, às vezes um benefício pequenininho, que a gente acha pequenininho, olha só. Jesus falava para a gente que um copo de água servido em amor ao seu nome, um copo de água. Outro dia eu precisei ir buscar um carro quebrado, carro velho, sempre assim tem esse problema, né? Eles são ingratos com a gente, né? Faz a gente gastar tudo que a gente tem e o que a gente não tem, né? O carro velho é assim, né? E aí eu tive que andar um tempão para chegar lá na oficina, no meio do caminho, senti uma sede, um calorzão lascado. Mas eu fui passando de lugar em lugar, não sabia onde podia pedir um pouquinho de água, não sabia. Olha só. Então, o copo de água naquela hora poderia ser algo fantástico. Agora imaginem vocês, se a pessoa traz um copo de água assim, suando, assim, sabe? Suando de fresquinho. Ah, nossa! Jesus fala de um copo de água. Ele não falou com fresquinho, geladinho. Mas seria muito melhor, não é? Fresquinho, geladinho, né? Meu Deus, acho que todo mundo pensou nesse copo de água aí, né? Eu tô com uma aguinha fresquinha aqui também, não vejo a hora de beber. Então é assim, ela não diminui, a ingratidão não diminui o nosso bem, o nosso benefício. Se você ajuda esperando uma recompensa, você não está fazendo, você está negociando. Então, a gente entrou na loja ali, o moço falou que é 150 o par de sapatos. Você fala, aqui no bolso só tenho 120. Ele fala, não, faço 120. Desculpa, eu vi direitinho, é 110 que tem. Está negociando, não está fazendo nada diferente do que negociar, não é? Mas se você ajuda sem esperar reconhecimento, aí você adentrou na senda do amor. Olha só que diferença. Ajudar esperando reconhecimento, que é o que todo mundo espera, é negócio. Ajudar sem esperar reconhecimento é amor. É outra senda, é outro caminho, é outra direção. Olha só que legal. Bom, existe a diferença entre a caridade interesseira e a caridade verdadeira. A caridade interesseira é essa daí, não é? Que a gente faz esperando uma contrapartida. E a caridade verdadeira é aquela que a gente faz e segue em frente, não é mesmo? Bom, Jesus nunca exigiu reconhecimento. Imagine só. Camarada paralítico, cego, um monte de problemas. Nunca exigiu nenhum tipo de reconhecimento. Pelo contrário, olha o que ele recebeu, né? Ele ganhou de presente uma cruz do mundo, uma coroa de espinhos, né?
E tanto bem que ele fez para a humanidade, tanto benefício. Até hoje a gente está sendo beneficiado por ele, por conta dos seus ensinos, da sua forma de viver, da forma que ele nos ensinou. E, no entanto, não exigiu nada. Muitos, na época, foram curados e sequer voltaram para agradecer. Você imagina, você tem um problema há muitos anos, seríssimo, que ninguém descobre o que fazer. Aí aparece um Senhor, que é Jesus, e ajuda a gente a se restabelecer. A gente simplesmente vai embora e não volta, não olha nem para trás. Olha só. E ele nem estava preocupado com isso. Olha que interessante, não é? Então é assim, Jesus nos amou tanto que olha o que nós demos para ele, o presente que nós demos para ele, olha a gratidão que nós fizemos com ele. Normalmente a gente faz isso com as pessoas, né? As pessoas que mais nos ajudam são as que mais a gente prejudica. Isso está dentro de casa muitas vezes, né? Então, às vezes, acontece de a gente ter que conviver com isso. Mas ele se importou com isso? Pelo jeito, eu acho que não, né? Se ele tivesse se importado quando ele estava lá na cruz, vocês lembram do episódio que escureceu o tempo? Passou um raio assim no céu, parecia que o céu ia quebrar no meio, rasgar no meio. Ele falava, pai, perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. Mas se Jesus fosse vingativo, falasse assim, não, pai, manda ver que eu já estou indo embora mesmo, acaba com tudo aqui que a gente começa de novo. Já pensaram se Jesus falasse isso? E ele tinha poder para isso, hein? Para acabar com tudo, começar de novo, né? Dizem que é ele que é o criador do planeta, o governador do planeta. Fala assim, vamos fazer outro, que esse aqui não deu muito certo, não. Esse povo aí tá muito estranho, né? E aí passaram-se 2000 anos, olha só. A gente ainda tá meio estranho, né? Tá meio estranho, porque tem algumas coisas que a gente faz, né? Que é meio estranho, né? Bom, todo bem que a gente faz, querendo ou não, ele retorna para a gente, mas ele retorna no tempo certo, não é imediatamente. Tem uma mensagem do Emmanuel, o Grupo Espírita Emmanuel, né? Ele diz assim para a gente que, uma mensagem que diz assim, quando a providência divina vem cobrar a gente alguma dívida do nosso passado e encontra a gente na prática do bem, olha o que eles fazem. Eles têm uma ordem, não é? De suspender a cobrança por tempo indeterminado. Então, se eles vierem cobrar a gente e nós tivermos que pagar, é sinal de que a gente não está na tarefa do bem, porque se tivesse, não teria sido cobrado. Olha só, né? Então, é mais ou menos assim, vamos traduzir para os dias de hoje. Então, você está devendo para o banco um monte de parcela, o banco tem uma busca e apreensão do seu carro, né? Mas aí tem uma ordem interna do banco que diz assim, olha, se você chegar lá, ele estiver usando o carro para favorecer as pessoas, carregar coisas para as pessoas, levar daqui para lá as coisas, as pessoas, pode suspender, não precisa tomar o carro dele, deixa ele com o carro até ele terminar esse trabalho. É mais ou menos isso. Então, é suspensa a cobrança por tempo indeterminado. Bom, a ingratidão é sempre um teste para a gente. E o pior é que a maioria das vezes a gente repete no teste, né? Porque a gente fica aborrecido com as pessoas ingratas, não fica? Meu Deus do céu, fica muito aborrecido. Mas por fim, não paremos de fazer o bem, mesmo com ingratidão, com problemas, porque a gente já viu. O bem é sempre bem em qualquer lugar, ele tem uma contrapartida, ele será considerado, e a gente está muitas vezes em teste. Então, a gente possa estar firme nesses testes e sermos aprovados neles, não é? E não permitir que a imperfeição do outro. É engraçado como a gente se incomoda com a imperfeição dos outros. Já repararam como a gente se incomoda? Meu Deus do céu. A gente cria um problema porque as pessoas são imperfeitas. Mas o interessante é que a gente não sabe o quanto a gente é imperfeito também, né? Será que tem alguém que se incomoda com as nossas imperfeições? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem muita gente. Então é assim como tem gente que para nós é insuportável, olha só, nós também para algumas pessoas somos insuportáveis, viu, gente? Porque todo mundo aqui na Terra está mais ou menos no mesmo nível de atraso espiritual. Todo mundo aqui na Terra está mais ou menos no mesmo nível. Então, é difícil ter algum que está um degrauzinho assim, né? Muito difícil. A maioria está no mesmo degrau.
Por que está no mesmo degrau? Porque a gente pode fazer 6 coisas boas, mas tem 4 que a gente faz errado. Aí o outro também faz 6 coisas boas. Dentre as 6, 4 das que a gente faz errado, ele faz certo. Só que 4 das nossas que a gente faz certo, ele faz errado. Então tem essas compensações. Então aqui na Terra estamos mais ou menos no mesmo nível, sabe assim? Mais ou menos na mesma condição moral, espiritual. Tanto isso é que a gente, assim, de vez em quando, sabe, quer subir um pouquinho de nível, mas é difícil. Parece que tem coisas que puxam a gente para baixo. Bom, quem planta o bem, certamente vai esperar colher o quê? Né? Quem planta limão, colhe o quê? Quem planta feijão, colhe o quê? Quem planta vento, colhe o quê? Quem planta o mal, colhe o quê? Então isso a gente precisa sempre estar em mente e não se incomodar com os aplausos. Não se incomodem. As pessoas que vão aplaudir, se não vão, ter problema nenhum. O que importa é a nossa relação com o Criador. Bom, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos.